Rapaz, vou contar uma coisa que aconteceu comigo lá em Minas. Até hoje não sei direito o que foi aquilo. Eu tinha um sítio ali perto de Guanhães, criava umas vacas, plantava um milho, feijão, vivia daquilo mesmo. Todo dia subia o morro para ver o gado. Tinha umas cabeças soltas ali na pastagem de cima. O caminho era meio comprido. Passava por uma trilha que cortava um bambuzal fechado. Lugar meio escuro, mesmo de dia claro. Mas era o jeito mais curto, né? Ia fazer o quê? Aí numa quinta-feira? Não, mentira. Foi numa sexta, eu subi de manhã cedo como sempre. O sol ainda estava fraquinho, aquela névoa fina grudada no mato. Sabe como é? Quando cheguei no meio do bambuzal, escutei um barulho estranho. Parecia gente conversando baixinho, mais baixinho que sussurro, quase como se fosse o vento nas folhas, mas tinha jeito de gente falando mesmo. Parei para escutar melhor. O barulho parou na mesma hora. Ficou tudo quieto, que nem cemitério. Só o vento nos bambus, aquele chiado de sempre. Segui em frente, né? Não ia ficar ali parado que nem bobo. Mas antes de sair do bambuzal, escutei de novo. Dessa vez, parecia até que chamavam o meu nome Zé Antônio. Bem baixinho assim. Saí correndo de lá, rapaz. Não parei nem para olhar para trás. Cheguei no pasto ofegante, o coração disparado. Contei as vacas, dei o milho, fiquei uns minutos, como sempre fazia. Mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Aquelas vozes. Na volta, pensei em pegar outro caminho, mas era muito mais longe, ia dar uma volta danada. Aí desci pela trilha mesmo, tentando fazer barulho com o facão nas folhas, cantarolando baixinho uma música sertaneja para espantar o medo. Quando entrei no bambuzal, rapaz, começou de novo. Só que dessa vez parecia uma conversa normal. Gente falando de coisa do dia a dia. Falavam sobre plantação, sobre chuva, sobre as coisas que eu sempre conversava com os vizinhos. E tinha uma voz, juro que parecia a voz do meu finado pai. O jeito de falar, o sotaque, igualzinho. Dessa vez parei mesmo, tentei entender o que falavam. Mas na hora que prestei atenção, silêncio total de novo. Alguns dias depois, encontrei o compadre Cícero na feira. Nem falei do que aconteceu, mas perguntei se ele sabia alguma coisa daquele bambuzal. Cícero ficou meio sério, olhou para os lados e contou que o avô dele sempre dizia que naquele lugar tinha sido cemitério de escravos, há muito tempo atrás. Disse que, de vez em quando, alguém escutava coisa por lá, mas ninguém dava muita conversa sobre isso. Voltei para casa pensativo. Durante uns dias, subi para o pasto por outro caminho, dando aquela volta. Mas depois de uma semana, desci pela trilha de novo. Não porque não tinha medo, sei lá. Talvez curioso para saber se ia escutar de novo. E escutei, rapaz. Mas dessa vez foi diferente. Era uma voz conhecida chamando meu nome. Voz de mulher. Igualzinha à da minha mãe, que tinha morrido fazia uns 5 anos. Ela chamava assim: Zé, meu filho, vem aqui. Fiquei ali parado, tremendo. A voz continuava. Parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se ela estivesse andando entre os bambus. Zé, preciso falar com você, filho. Aí me benzei e saí correndo de novo. Na mesma noite, sonhei com minha mãe. No sonho, ela estava de pé na cozinha da casa antiga, fazendo café como sempre fazia. Só que quando olhava para mim, movia a boca, mas não saía som nenhum. Acordei assustado, suando frio. No outro dia, desci pelo bambuzal de novo. Dessa vez, não escutei nada. Nem no dia seguinte, nem nunca mais. Mas sabe o que é estranho? Uma semana depois, a comadre Maria veio contar que tinha sonhado com minha mãe. No sonho, ela pediu para a comadre avisar que eu estava em paz, que podia ficar tranquilo, que ela só queria se despedir direito, que tinha morrido rápido demais naquele hospital de Belo Horizonte. Não contei para a comadre sobre as vozes do bambuzal, mas quando ela falou do sonho, rapaz, eu chorei. Chorei que nem criança. Agora, até hoje passo por aquele bambuzal. De vez em quando escuto uns murmúrios. Pode ser o vento nas folhas.
Ou pode ser que seja outra coisa. O que eu sei é que não tenho mais medo daquele lugar. Agora, quando passo por lá, sinto uma paz danada no coração. Antes de ouvirmos o próximo causo, peço que clique no botão de gostei aqui embaixo. Clique no botão vermelho de se inscrever no canal se ainda não inscreveu. E para comentar nos comentários se você também conhece algum causo aí da sua região. Conta pra gente nos comentários e ela pode aparecer aqui no próximo vídeo. Rapaz, lá no meu tempo morava em Uberlândia. Tinha uma fazenda que criava gado de corte. Tinha um boi zebu, grandão ele, chamavam de coronel, por causa do tamanho e do jeito altivo que tinha. O bicho vivia solto numa pastagem grande, longe da sede. Era manso, nunca deu trabalho. Mas um dia desapareceu. Sumiu que nem fumaça. Procuramos por tudo quanto é canto. Nos capões, nas aguadas, nos cercados dos vizinhos. Nada. Uns 15 dias depois, começaram os relatos. O Joaquim, vaqueiro velho lá da fazenda, jura que viu o coronel pastando numa baixada perto do açude. Correu buscar a corda, mas quando voltou, nada. Eu mesmo vi. Juro que vi. Era de tardezinha, aquela hora que o sol vai descendo e tudo fica meio dourado. Estava fixando um mourão quando escutei o zunido da mosca do boi. Olhei e lá estava ele, o coronel, parado debaixo de um jatobá grande. Me aproximei devagar, falando macio, como sempre fazia. O bicho ficou ali, quieto, me olhando. Quando cheguei perto, uns 5 metros talvez, ele deu as costas e começou a caminhar. Segui atrás, claro. O boi foi descendo em direção ao açude, devagar, sem pressa. Chegou na beira da água e entrou. Foi caminhando, entrando cada vez mais fundo. A água batia no peito, no pescoço. Depois, só a cabeça aparecia. Aí, rapaz, o boi simplesmente sumiu. Não mergulhou, não nadou para outro lado. Sumiu, como se tivesse se dissolvido na água. Corri para a beira do açude. Entrei na água até a cintura procurando. Chamei os outros vaqueiros. Mexemos toda aquela área. Nada, nem sinal. Dias depois, um pescador de Araguari contou que tinha achado uns ossos grandes na margem do rio, uns quilômetros mais abaixo. Fomos lá conferir. Era o coronel. Os ossos tinham marcas estranhas, como se o bicho tivesse ficado muito tempo na água. Mas o estranho mesmo. Até hoje, pessoal da região jura que vê o coronel pastando por ali. Sempre de tardezinha. Sempre na mesma época do ano que ele sumiu. Dizem que quando alguém tenta se aproximar, o boi vai caminhando devagar até o açude e desaparece na água. Eu não voltei mais naquele lugar nessa hora do dia. Pode ser lenda, pode ser a cabeça da gente pregando peça. Mas que eu vi o que vi, isso eu vi. Era época de inverno seco, lá em 72, quando fui trabalhar numa fazenda perto de Cuiabá. Lugar bonito, mas distante. Tinha que ir de charrete até a estrada principal, e ainda assim ficava longe de tudo. A patroa era uma dona de meia idade, muito religiosa. Toda tarde, na hora da Ave Maria, acendia umas velas no oratório da sala e rezava o terço. Nunca faltava, chuva ou sol. Eu dormia num quartinho nos fundos da casa-sede. Uma noite, acordei com um cheiro forte de flores. Cheiro de madressilva, daquelas brancas que ficam mais perfumadas de noite. Mas era estranho. Madressilva em pleno agosto, no seco. Levantei e fui ver se tinha alguma janela aberta. Na sala, todas as velas do oratório estavam acesas. Achei estranho, porque a patroa sempre apagava antes de dormir. No outro dia, perguntei se ela tinha rezado de madrugada. Disse que não, que tinha apagado as velas como sempre. Fiquei pensando, talvez eu tivesse sonhado. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. O cheiro, as velas acesas. Dessa vez resolvi ficar de vigia. Me esconder ali perto e ver o que era. Fiquei escondido atrás da porta da cozinha que dava para a sala. Devia ser umas 11 da noite quando comecei a escutar. Era um murmúrio baixinho, como se alguém estivesse rezando. As velas foram se acendendo sozinhas, uma por uma. Aí eu vi. Era uma mulher, mais ou menos da idade da patroa, mas vestida com roupa antiga.
saia comprida, blusa de manga longa, um terço de contas brancas na mão. Estava ajoelhada no chão, rezando. Fiquei ali, tremendo. A mulher rezou por uns 20 minutos. Depois se levantou, soprou as velas e simplesmente sumiu. Não saiu porta fora, não passou por mim. Sumiu ali mesmo, na frente do oratório. Não dormi o resto da noite. De manhã, contei tudo para a patroa. Ela ficou branca, sentou numa cadeira e ficou pensativa. Depois, contou que a mãe dela, que tinha morrido naquela casa 5 anos antes, rezava todas as noites da vida no mesmo oratório. Disse que a mãe era muito devota, fazia promessa para Nossa Senhora Aparecida de rezar o terço todo dia. Mesmo quando ficou doente, arrastava-se até o oratório. No dia que morreu, estava tão fraca que não conseguiu levantar da cama para rezar. A última coisa que falou foi pedindo perdão para Nossa Senhora por quebrar a promessa. A patroa me pediu para não contar para ninguém, mas falou que ia rezar um terço todo dia na intenção da alma da mãe. E sabe que é? As velas nunca mais se acenderam sozinhas. O cheiro de madressilva também parou. A patroa diz que é porque a alma da mãe dela finalmente teve paz. Bem, cada um acredita no que quer. Mas que vi o que vi, isso eu vi. Isso foi lá em Goiás, numa fazenda de soja. O patrão resolveu fazer um poço artesiano novo, porque o antigo estava com a bomba meio ruim. Contratou uma equipe de São Paulo para fazer o serviço. Foram cavando. Quando chegou nos 15 metros, encontraram umas pedras estranhas. Não eram da região, pareciam ter vindo de longe. O pessoal da perfuração estranharam, mas continuaram. Foi aí que começaram os problemas. Toda vez que iam trabalhar no poço, dava alguma coisa errada. A máquina pifava, a broca empacava, o motor esquentava. Sempre alguma coisa. Eu era encarregado da fazenda na época. Ficava de olho no serviço, levava água para os homens, essas coisas. Não acreditava muito em coisa de outro mundo, mas... Um dia, estava almoçando debaixo de uma árvore perto do poço quando escutei uma voz. Uma voz que vinha de dentro do buraco, como se alguém estivesse conversando lá embaixo. Cheguei perto, escutei melhor. Era um papo normal, gente conversando sobre planta, gado, chuva, coisas do sítio. Mas não dava para entender direito as palavras, como se viesse de muito longe. Chamei o resto da turma. Todo mundo escutou. O mestre de obras, meio nervoso, disse que devia ser eco de alguma jazida d'água, mas a voz, rapaz, tinham tempos que parecia até que conhecia o sotaque. No outro dia, voltaram a cavar. Quando puxaram um balde de terra, veio junto uns cacos de louça. Louça velha, bem velha. E um facão pequeno, todo enferrujado. O senhor Joaquim, morador antigo da região, olhou as coisas e ficou pensativo. Disse que aquela área já tinha sido um sítio, muito tempo atrás. Uma família tinha sumido de uma hora para outra, ninguém sabia o que tinha acontecido. Quando chegaram nos 20 metros, rapaz, a água apareceu, mas era uma água escura, com um cheiro estranho. Os homens falaram que nunca tinham visto coisa igual em poço artesiano. Testaram a água. Estava limpa, própria para beber, mas o cheiro lembrava terra molhada, depois de chuva forte. E tinha uma coisa, quando a bomba puxava a água, dava para ouvir uns estalos estranhos vindos do fundo. O patrão decidiu tampar aquele poço e fazer outro em lugar diferente. Disse que não queria água com problema. O novo poço saiu normalzinho. Água cristalina, sem cheiro. Mas o primeiro, até hoje está lá, tampado. De vez em quando passo perto, pareço escutar aquelas vozes de novo. Bem baixinho, como se viessem de muito fundo. Pode ser a cabeça da gente, pode ser vento entrando nos canos. Mas que é estranho. Isso é, morei numa fazenda em Araxá, interior de Minas, onde o povo plantava café. Lugar bonito, montanhoso, cheio de cafezal
que ia até onde a vista alcançava. Tinha um talhão lá no alto, meio afastado dos outros. Toda vez que chegava a época de colheita, aquele pedaço dava muito mais café que os outros. Os pés eram iguais, a terra era igual, mas a produção, nossa, era o dobro, triplo às vezes. O que deixava o pessoal espantado era a qualidade dos grãos. Saíam perfeitos, todos do mesmo tamanho, cor igual. Parecia que alguém tinha selecionado um por um. Eu ficava responsável por essa área. Durante a colheita, tinha que subir todo dia para acompanhar o serviço. Era uma subida boa, uns 20 minutos de caminhada. Um dia, cheguei lá antes dos colhedores. Era de manhã cedo, aquela hora que o sol está nascendo e tem uma névoa fininha no ar. Foi quando vi. Tinham umas pessoas trabalhando nos pés de café. De longe, pensei que eram os colhedores que tinham chegado antes. Mas, quando me aproximei, rapaz, era gente que eu nunca tinha visto. Eram uns 5 ou 6. Vestiam roupas simples, mas tinham um jeito antigo. Estavam colhendo café, mas colhendo com uma técnica diferente. Passavam a mão sobre os galhos e os grãos caíam maduros no cofo, como se eles soubessem exatamente quais pegar. Chamei. Tentei chegar perto. Na hora que me viram, pararam de trabalhar. Ficaram ali parados, me olhando. Não falaram nada, não correram. Apenas sumiram, como se tivessem se dissolvido na névoa. Isso aconteceu algumas vezes durante a safra. Sempre de manhã cedo, sempre naquele talhão. Eu chegava e encontrava o pessoal trabalhando. Quando tentava me aproximar, eles sumiam. O mais estranho era que depois, quando os colhedores chegavam, encontravam fileiras já colhidas. Colhidas perfeitamente. Só os grãos maduros. Os galhos ficavam limpos, mas sem aqueles machucados que sempre ficam quando o pessoal puxa os grãos com pressa. Contei para o administrador da fazenda. Ele riu, disse que eu estava vendo coisas, mas eu insisti tanto que um dia ele resolveu subir comigo antes do sol nascer. E ele viu também, rapaz. Viu e não acreditou no que via. 6 pessoas trabalhando em silêncio, com aquela técnica perfeita. Quando tentamos nos aproximar, sumiram igual. Procuramos saber da história daquela terra. Descobrimos que ali tinha sido uma fazenda de café muito próspera, há mais de 100 anos. Uma família italiana que fez fortuna com o café. Mas um dia, toda a família sumiu. Ninguém soube explicar o que aconteceu. O administrador pediu para eu não comentar com os colhedores. Disse que eles podiam ficar com medo e não querer trabalhar lá. Eu mantive segredo, mas toda a safra era a mesma coisa. Aquele talhão produzia mais que os outros, e de manhã cedo, bem cedo, eu via o pessoal trabalhando. Até hoje, quando vou em Araxá, passo lá para olhar. A fazenda mudou de dono, plantam outras coisas agora, mas aquele talhão, aquele pedaço de terra, ainda tem alguma coisa diferente. Isso foi no Mato Grosso, época que eu trabalhava numa fazenda de gado. Era final de época seca, setembro, aquela hora que o pessoal faz queimada para renovar o pasto. O patrão tinha uns 5.000 hectares. Dividimos o trabalho. Cada equipe ficava responsável por uma área. Comigo ficaram 3 vaqueiros, o Benedito, o Chico e um rapaz novo que tinha vindo de Cuiabá. Nossa área ficava meio afastada, perto de um capão fechado que ninguém entrava muito. Falavam que lá dentro tinha onça, mas eu nunca vi sinal. Começamos a queimada numa sexta. Trabalho costumeiro, aceiro, fogo controlado, o pessoal sempre por perto cuidando para não alastrar. Estava tudo normal. Foi no second dia que a coisa ficou estranha. O fogo começou a se comportar igual gente. Parecia que tinha vontade própria. A gente apagava de um lado e do outro lado, longe, começava sozinho. O vento estava fraco, quase parando. Mas o fogo corria contra o vento, subindo o morro, coisa que fogo não faz naturalmente. O Benedito, que era velho de lida, ficou inquieto. Disse que nunca tinha visto fogo se comportar daquele jeito. De tardezinha, quando paramos para descansar, o Chico jurou que viu uma mulher caminhando no meio das chamas. Uma mulher vestida de branco.
que andava pelo meio do fogo sem se queimar. A gente riu, claro. Disse que era cansaço, que a mente da gente prega peça quando fica muito tempo olhando o fogo. Mas na noite seguinte, rapaz, eu vi também. Estava de ronda, cuidando para ver se não tinha começado fogo em outro lugar. Era lua cheia, dava para ver bem. Do lado do capão, começou uma coluna de fogo do nada. Não tinha vento, não tinha faísca, não tinha nada que pudesse ter causado. E no meio da chama, eu vi ela, uma mulher alta, cabelo comprido, vestido branco que tremulava igual às chamas. Ela caminhava devagar, como se conhecesse cada árvore, cada touça de capim. Chamei os outros. Quando chegaram, a mulher tinha sumido. Mas o fogo estava lá, queimando numa linha reta em direção ao capão. Corremos atrás, tentamos apagar, mas era como se o fogo nos evitasse. Onde a gente chegava, ele já tinha passado, e não deixava rastro. A terra ficava queimada, mas do jeito que nunca tinha visto. Como se tivesse sido lambida pelo fogo, não devorada por ele. O rapaz de Cuiabá, assustado, disse que íamos embora, que aquilo não era coisa normal. Mas o Benedito disse para a gente aguentar. Falou que provavelmente tinha uma explicação. Na madrugada, o fogo chegou no capão e parou. Simplesmente parou. Ficou ali, queimando baixinho na borda, sem entrar nem sair. De manhã cedo, fomos ver. Na entrada do capão, achamos uns ossos. Ossos humanos, bem brancos, como se tivessem sido limpos pelo fogo. E uns panos ralados, que pareciam um vestido. O Benedito ficou calado um tempo. Depois contou que há muitos anos atrás, uma moça tinha sumido naquela região. Ela era filha de um fazendeiro. Tinha fugido com o namorado. Encontraram o rapaz morto num ataque de onça, mas a moça nunca apareceu. Desde então, todo ano, na mesma época, pessoal relatava fogo estranho na região do Capão. Fogo que começava do nada e sempre parava na mesma hora. Voltamos para a sede. Contamos tudo para o patrão. Ele ordenou que ninguém mais mexesse com queimada naquela área. Disse que a natureza que cuidasse daquele pedaço. E cuidou, rapaz. Até hoje o local é diferente. O capim cresce mais verde. As árvores são mais frondosas. E de vez em quando, principalmente em setembro, pessoal da região ainda vê uma coluna de fogo que surge e some, sempre na mesma direção. Pode ser coisa da cabeça, pode ser raiz seca que pega fogo, ou pode ser que aquela moça ainda está lá, cuidando do lugar que escolheu para descansar. Cada um acredita no que quer, né? Mas que vi. Isso eu vi.